costumo falar, né, para os meus clientes de tarô ou de astrologia, né? Eu falo assim, a rota é traçada, agora como você vai caminhar por ela, saltitante, passo a passo, de costas, zigue-zague, você escolhe. Agora, a rota, ela está traçada. Né? Então, mesmo se a gente pensa no mapa, né? Na hora que eu cruzo o eixo do livre-arbítrio, que é a minha escolha de como eu me apresento e do que eu busco no outro, com o eixo do destino, que é o meu DNA, que é a história da família, o drama familiar, como a psicanálise vai falar, o romance, eu não tenho como escapar daquela história, eu vou ter que lidar com ela é anterior a mim. Como eu trabalho muito com a mitologia e com o tarô mitológico, quando eu vou falar da linguagem do tarô, né, o mito e a tragédia principalmente, a tragédia tem essa característica, eu vou falar de algo que já foi, eu não posso mudar o que já foi, mas eu posso refletir a partir do que já foi. E isto vai influenciar na maneira como eu vou lidar com o que virá, com o vir a ser. Né? Mas eu não posso negar o que já foi, seja bom ou seja ruim. Né? O tarô para mim, né? Entrando um pouco no tarô e para depois entrar nessa sequência de espadas, você viu que eu sempre gosto da encrenca, né? Eu, quando vim dar os maiores, eu escolhi a torre, né? Que é a torre, já que ninguém gosta da coitada, porque eu falava, a torre tem que ter um sentido positivo. Porque todos os arcanos vão ter o seu sentido positivo ou construtivo e o seu sentido negativo. Então ela sempre me intrigou, né? Como eu trabalho com tarô há 19 anos, acho que eu já conheço um pouquinho também, né? E o que eu vejo então é buscar o que é esse significado que a gente não consegue ver até pela própria imagem das coisas despencando. Mas é a oportunidade de mudar. Tá certo que é na livre espancada à vontade, mas é a oportunidade de mudar, né? Então, espadas também como a sequência mais complicada das 4 sequências, né? Como o elemento ar, né? Esse elemento que ele é tão sutil que nos aprisiona, né? Porque é aquilo que não é palpável. Ouros eu tenho concreto, eu posso trabalhar com aquilo, eu tenho fatos, né? Eu tenho resposta, eu tenho alguma coisa onde eu toco, eu me vejo, eu vejo para onde eu estou andando. Ar não, até porque nós não conseguimos voar, a não ser de avião, estou lá dentro do concreto, porque senão não tem jeito, né? Se alguém disser que voou sozinho aí numa experiência búdica, né? A gente acha que aqui não vai ter ninguém. Você já foi? Já levitou? Mas é a inspiração. Mas a inspiração é o palpável, é o impalpável. E espadas é esse impalpável. Tudo que é impalpável é mais difícil de entender e de lidar. Né? E o que eu acho muito curioso é que dentro da visão de tempo do tarô, que para mim é dado pelos arcanos menores, espadas é a sequência que não tem tempo. Ela é atemporal, ela não conta. Por que isso? Porque se é o pensamento, se é a logicidade, vai depender de cada um. Qual é o processo? Qual é o tempo de processamento? Né? Nós que somos antigos, né? Do Lentium, né? Você tinha antes do Pentium, você tinha o Lentium, né? E hoje, sei lá em que velocidade a gente tem. Você tem velocidades diferentes de processamento das ideias, das experiências, e o que espadas vai nos trazer é exatamente esse sentido de tentativa de entender, de associar, de racionalizar, de decidir a partir do entendimento. Quanto tempo eu vou demorar para entender alguma coisa? Principalmente se nos toca emocionalmente. Trava, né? Acabou, ali eu não penso e posso ficar uma vida inteira perdida num pensamento, perdido numa angústia, perdido num medo. Por isso que é a sequência menos simpática.
Apesar de tudo que o pensamento, a imaginação, a criatividade pode nos trazer, também é essa imaginação que nos aprisiona, que nos angustia, né? Haja visto o trabalho da psicologia, da psicanálise, de tentar entender esse processo de pensar. Isso é espadas. Então, como eu gosto de encrenca, eu fiquei com a mais difícil, eu acho. Fala um pouquinho das outras só, da visão, né? Evidentemente, copas, o sentimento, mas é aquela coisa do entendimento que entra, ele entra por um canal sensório também, né? Esse sentir que eu não explico. Aí é o oposto que a gente vai ter da espada. As espadas eu tento explicar tudo, né? Eu tento ir lá pela racionalidade. E copas, eu não explico nada. Eu simplesmente sinto, né? Um sentimento que, ao contrário de espadas que não tem tempo, é o tempo curtíssimo. Já que copas medimos o tempo em dias. Por quê? Porque o sentimento é efêmero. Porque aquilo vai e volta, passa, flui, sai, né? Volta, é assusto, é angústia, emoção, é excitação, é tudo se misturando, né? Então, uma sequência do que nos fascina e que nos engana. Aquela coisa que eu não sei explicar. Eu sei sentir. Ouros que nos falta, o concreto eu já tinha falado, e paus, né? A outra maneira de você perceber, né? Então, se a gente pega dentro daquela ideia até da ideia junguiana de sensação, intuição, né? De quando eu pego a intuição, quando eu pego a coisa do fogo, é um insight, é aquela certeza que cresce a partir de um raio. É isso, sou assim, a certeza dos signos de fogo, né? Se você vai perguntar, mas por que é assim? Não sabe dizer, ele sabe que é. Por quê? Há uma abertura para juntar, né? Sintetizar toda a percepção que veio e ter aquilo de dentro, aquela convicção, né? A gente sempre brinca, quem é astrólogo, né? Por que Sagitário é sortudo, né? A gente fala bumbum para a lua, né? Por quê? Porque ele tem uma convicção interna, é isso, vou conseguir, sai fazendo, né? Ele tem uma coragem, uma ousadia de fazer. Por quê? Porque ele confia, né? Às vezes até demais, ou muitas vezes até demais, mas ele tem uma confiança. A confiança que vai faltar em espadas, porque espadas eu vou confiar no quê? No conhecimento. Então eu preciso ler, trocar ideias, estudar, ver, refletir. Quanto tempo eu vou perder nisso? Refletindo, pensando, avaliando, né? Tentando controlar, é a hora certa ou não é a hora certa, é desse jeito ou não desse. A angústia que vai aumentando, né? Porque quanto mais certeza eu quero ter, menos eu consigo.